Olá, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que hoje seja um dia cheio da graça de Deus para você, para sua casa, para sua família. Que a bênção de Deus esteja entrando aí no seu lar, sobre os seus sonhos, que a bênção de Deus esteja te fortalecendo para você que está passando por uma luta, por um desafio. Não desista dos seus sonhos, não abaixe a cabeça. Deixa eu declarar uma chave aqui para você. Nunca tenha dó de você mesmo. Pessoas que têm dó de si mesmo, elas não se levantam. Você precisa entender que você é uma pessoa especial de Deus. Não importa o que os outros falaram, não importa o que os outros dizem, não importa o que o inimigo tem falado, você tem que ser como Deus fala de você. Então, quando Deus olha para você, Deus diz que você é vencedor sobre todas as coisas. Então, que você tenha uma bênção especial de Deus hoje sobre a sua vida. Eu queria falar um pouquinho hoje da palavra de Deus e das filosofias que nós estamos enfrentando nos nossos dias. As filosofias, elas não têm uma eficiência. Ainda que a filosofia, elas tratam das coisas terrenas sem dar definições a nada. Quanto mais o mundo vai se enchendo de filosofias, mas eles vão indefinindo, né? Vai indefinindo o ser humano. Você pode ver que as pessoas já não se definem mais na sua vida pessoal, né? Vão perdendo as suas definições. Estão perdendo as suas definições. E isso é tudo ambiente filosófico, que vai não definindo as pessoas. Então, e o Evangelho, a palavra de Deus, ela não é uma filosofia sobre alguma coisa indefinida. O Evangelho, a palavra de Deus, ele define a sua vida. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade. Eu não sou uma filosofia, eu sou a verdade. Eu sou a verdade absoluta sobre qualquer assunto. Eu sou o caminho e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu não tenho uma Bíblia que é um conto de histórias filosóficas. Eu tenho uma palavra que é meu espírito e a minha vida, que definem a vida das pessoas. Por isso que no Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz que a palavra ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, ou seja, ela define o seu caminhar. Você não anda como um cego tateando, mas ela define o seu caminhar, o seu pisar, né? Ela te dá um rumo, te dá um norte, ela te transforma numa bússola com ponteiro. Você não fica rodando para todos os lugares, você vai ter um norte durante a vida, você vai estar definido quem você é em Cristo Jesus. E a palavra, ela tem uma verdade tão eficiente que ela define qualquer vertente da vida humana. Porque sobre todas as coisas que nós vamos viver, sobre cada etapa da vida, saída da vida que nós vamos viver, Deus define ela. Não há um assunto sequer que Deus esqueceu. Deus define nossa vida sexual, nossa vida moral, nossa vida familiar, te define como um pai, te define como uma mãe, te define como um filho, te define como um patrão, te define como um empregado, enfim, te define como uma pessoa chamada por Deus, exatamente aquilo que Deus, todas as vertentes que você vai viver da vida, elas terão uma definição pela palavra de Deus, e isso é muito importante. A coisa mais extraordinária que eu vejo na palavra é que ela não deixa indefinido nada na nossa vida. A Bíblia te dá um rumo certo. Ela te dá uma instrução correta. Então, se apaixone pela palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus vai definir o seu destino financeiro, vai definir o seu
sua vida espiritual, sua vida emocional, a sua vida eterna. Eu vi um dos maiores filósofos do mundo, muito inteligente, ele é um filósofo mesmo, e ele estava contando a sua história, do que ele pensa sobre morte. Mas ele falou assim, mas eu tenho um medo danado da morte, um medo danado da morte. Então a gente vê que por mais conhecimento filosófico que aquele homem tenha, ele não está definido para a eternidade. E a palavra de Deus, ela nos define. A palavra de Deus diz que quem encontra Jesus passou da morte para a vida. Vai ter uma vida eterna com Deus. Em Apocalipse diz que você não terá nenhuma... Lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque então essas coisas já passaram. Mas quem parte com Cristo dessa vida, parte com definições. Então a palavra de Deus, ela é muito importante, porque ela define a sua história aqui na Terra e define a sua história na eternidade. Enquanto o maior conhecimento filosófico do mundo não define a sua vida nem aqui na Terra e nem na eternidade. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe hoje a sua vida, o seu dia, que você tenha um dia de muita comunhão com Deus, de muita comunhão com a sua casa, com a sua família, que você tenha um dia de muito descanso também. Vamos orar, já coloque seu pedido de oração aí, e nós vamos orar o Pai Nosso. Quando você orar junto comigo, se você puder fazer essa oração, se não, ouça a oração e creia no seu coração que um milagre estará acontecendo sobre a sua vida. Vamos orar, então, ajunte seu coração ao meu e ore assim, diga: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que Deus te abençoe profundamente, que Deus abençoe a sua casa e que esse dia seja o começo de uma semana, o começo de um mês muito abençoado para você. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana e que Deus abençoe esse mês em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma boa semana, um bom dia, um grande beijo no coração, que Deus te abençoe.